Líder bancada do Progressistas, na tribuna, vereador Bortola. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, é impossível não reverberar e usar esse espaço da declaração de líder para falar da ocorrência do dia de ontem no nosso aeroporto de Caxias do Sul. Então, só transcorrer um pouco dos fatos. Vocês imaginam 10 criminosos, e aqui eu uso uma palavra mais forte, 10 vagabundos, 10 vagabundos, de 8 a 10, não tenho o número preciso ainda, fortemente armados, com fuzil, submetralhadora, .50 de derrubar avião, para quem não tem um conhecimento, que derrubar avião, nem a polícia tem esse tipo de armamento. Fizeram o que fizeram em nosso município, mais especificamente na região do aeroporto, aterrorizando a população e trazendo muita preocupação aí para a população caxiense. Infelizmente, esses vagabundos assassinaram covardemente. Volto a dizer, não é matou, vereadora Gladys. Assassinaram covardemente o Sargento Fabiano. Sargento Fabiano, que deu sua vida em prol da população caxiense. Sargento Fabiano, que, como reza o juramento da Brigada Militar, mesmo com risco da própria vida, até o último segundo, protegeu a população caxiense. Sargento Fabiano, que bastou, infelizmente, um tiro de fuzil, que pegou um pouco acima do colete, mais ou menos nessa região, para infelizmente não estar mais aqui entre nós. Então é triste isso que a gente traz aqui nessa tribuna, é muito triste. Quero ressaltar que o primeiro contato ontem da ocorrência, pasmem, foi da nossa Guarda Municipal. Primeiro contato. Porque para quem não sabe, não conhece a estrutura interna do aeroporto e não se inteirou, a nossa Guarda Municipal tem uma basezinha ali dentro, para o monitoramento das câmeras, onde ficam 2 guardas municipais. Então a Guarda Municipal, e na pessoa do Chitz e do Valmir, que estavam lá de serviço ontem, parabenizar esses 2 guardas que passaram todas as informações necessárias para a inteligência da Brigada Militar, para todo o staff da Brigada Militar, para a Polícia Civil, para todos os órgãos de segurança que estavam envolvidos nessa ocorrência, né? Uma coisa que entristece muito também é que teve deputada federal aqui de Caxias do Sul que nesse ano votou um projeto que aumenta as penas de furto, roubo, latrocínio, votou contra. Votou contra esse projeto. É basicamente tu dar o aval pro vagabundo fazer o que fez ontem. Para deixar claro, né? Para quem não tem o conhecimento, nós vamos trazer de novo à tona esse assunto e refrescar a memória. Mas o que mais me preocupa, vereador Fantinel, em 2020, o secretário de Segurança Pública no município era Ernest Larrado Santos Júnior, mais conhecido como Júnior. E este que vos fala era diretor-geral da Secretaria de Segurança Pública. A primeira guarda do Brasil a comprar fuzis 5.56, compramos 2 em 2020. Processo demorado, autorização do Exército, autorização até do Papa. Pasmem. Desde 2021, elas chegaram início de 21, né, porque o processo foi demorado. Desde 2021 não foi autorizado pelo atual secretário do município a botar arma nas ruas. Está lá parada.
na central da guarda. Parada. Aí eu questiono para vocês. Vocês imaginem se os 2 guardas municipais que estavam lá tivessem tido um confronto direto com esses 10 vagabundos, que são faccionados. E não é facção daqui. São do primeiro comando da capital, são do PCC, para quem não sabe. Porque é gente de fora e gente grande que participou nessa ocorrência. Eles iam confrontar .50 fuzil submetralhadora com pistola. Graças ao bom Deus, eles não tiveram um confronto direto. Porque senão a gente ia estar aqui chorando a morte de mais 2 colegas da Guarda Municipal. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente. Quero trazer aqui também vários agradecimentos. Vários. Ontem estive no local, após a sessão solene aqui dessa casa, fui ao local, fiquei até 4, 5 horas da manhã. E agradecer aqui ao delegado Bastos, da Polícia Federal, a Polícia Civil, o delegado Cavalheiro, o nosso delegado regional, o delegado João Paulo, da DEIC, todas as delegacias de polícia aqui de Caxias do Sul, que estavam envolvidos, o delegado Luciano da Draco, a Brigada Militar, o Coronel Douglas, do Comando Geral, Subcomandante Geral, o Coronel Luigi, chefe de Estado-Maior da Brigada Militar, Coronel Goja, comandante do Comando de Policiamento de Choque, Coronel Michel, comandante do CRPO, Tenente Coronel Vargas, comandante do 12, Major Socol, comandante do 4º BP Choque, Tenente Coronel Martinelli, comandante do 1º BP Choque, o BOP, que participou da ocorrência, do IGP, o perito Ayrton, que foi incansável também, parabenizar ele, pessoal da PRF, dos bombeiros, da própria Guarda Municipal, estavam lá de prontidão, o diretor Laguna e o chefe operacional, que é o César, não mediram esforços para entender todo o contexto e tentar auxiliar da maneira que fosse possível. Então aqui, mais uma vez, agradecer 12 BPM, 4º BP Choque, CP Choque, 1º BP Choque, CRPO Serra, Comando Geral, BOP, as delegacias de Polícia Civil, a Polícia Federal, que depois de um entendimento e de uma reunião em loco, ontem de madrugada, entenderam por bem que a ocorrência ficasse sobre a responsabilidade, obrigado, vereadora Marisol, a responsabilidade ficasse com a Polícia Federal. Até veio delegado de Porto Alegre da Polícia Federal, veio a perícia federal também, para periciar todo o entorno. Então aqui a gente, é mais um motivo para reverberar também minha fala de ontem, cobrar mais uma vez o Fundo Municipal de Segurança Pública. Mais um motivo para cobrar o que eu cobro desde 2021 nesta tribuna, que é o aporte dos policiais militares, que o governador do estado se comprometeu na Festa da Uva, com 100 novos policiais militares. Ontem nós tínhamos o que nós chamamos na segurança pública de teatro de operações, que é a ocorrência em si, o local da ocorrência. Nós tínhamos no teatro de operações mais de 200 agentes de segurança pública. Mais de 200 agentes. Então, todo o envolvimento, não só de Caxias do Sul, de Farroupilha, de Bento, do estado, Porto Alegre, enfim, de todo o estado, se preocupando com essa situação. Graças ao bom Deus, um foi para a cova, porque o que ele fez com o sargento, a família está chorando e os colegas estão chorando. Sua parte, vereador Fantinel. Bem rápido, vereador Bortola. Eu só queria dizer assim que a parte mais bonita é a narrativa de quem nos governa hoje, que diz que cidadão de bem não pode ter porte de arma, porque as armas vão acabar na mão do crime organizado. Será? Metralhadora, .50, é isso que a Casa das Armas vende? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Concordo 100%. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Eu queria só deixar aqui registrado e levantar uma situação que ontem estava acontecendo. Quando estava acontecendo infelizmente, essa operação do crime ali, nós tínhamos diversos policiais cobrindo o jogo. Tem que levantar a situação.
Acho que jogo de futebol acabou da brigada tá lá. Excelente. Eles cobram pra estar lá, pra você assistir o jogo. É cobrado. Então, quem tem que estar lá dando a segurança interna é uma segurança privada. Perfeito. E na rua tem que estar a brigada. Aí faltou, claro, se tiveram que correr de lá pro tiroteio. Se talvez tivesse, né, à disposição, nós pegaríamos esses vagabundos antes. Mas só para levantar a situação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Então, obviamente, nós, nos próximas vezes aqui nessa tribuna, vamos continuar nesse assunto, cobrando diuturnamente, reverberando esse assunto que é uma preocupação muito grande para o nosso município de Caxias do Sul, haja visto toda a situação humanitária que aconteceu, que todo mundo sabe, mas que o foco está 100% aqui, não só dos políticos, né, positivamente, mas da vagabundagem também. Estão voltando seus olhos para Caxias do Sul e isso nós temos que se preocupar. Obrigado, presidente.